graça de Deus. E nós ainda estamos em Daniel capítulo 7, eu creio que nesse programa nós vamos encerrar, falando sobre esse capítulo. Ou se Deus ir mostrando mais coisas para nós vamos continuando. Mas eu ia encerrar, eu ia gravar hoje sobre capítulo 8, mas veio algo muito interessante que eu estava estudando sobre Daniel e eu gostaria de compartilhar nesse programa com os irmãos. Nossa escritura, ela está Daniel capítulo 7, e nós vamos ler no versículo 11. Nós vamos entender, eu creio que os irmãos já viram o título aí, nós vamos entender sobre a morte dessas bestas, Vamos lá em Daniel capítulo 7, no versículo 11, diz assim: Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia. E estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Quem é esse animal? É a quarta besta. Esse animal que é morto, ele é a quarta besta, Roma, como nós aprendemos. Versículo 12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Então eu gostaria de focar nesses dois versículos aqui. Observe que a quarta besta, além do domínio dela ser retirado, ela é morta, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. A quarta besta, ela é morta, é extinta. Mas as outras três bestas, a Bíblia diz que foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. E nós vamos ver aqui, fazendo algumas conexões nas escrituras, e nós vamos ver por que essas três foram prolongadas e a quarta não, Então vamos começar aqui o nosso estudo aqui para nós vermos por que os outros foi prolongado e a quarta não, Vamos dar uma olhada aqui. A primeira coisa que nós podemos olhar é o seguinte: a quarta besta, ela é o Império Romano. E nós aprendemos que essa quarta besta tinha um chifre que se levantou, e derrubou outros três. E esse chifre nós aprendemos que é o super-homem de Satanás. Então observe aí, esse chifre que saía da quarta besta é o super-homem de Satanás, certo? E Mombrana diz, nós aprendemos, Mombrana diz que o super-homem de Satanás só se levanta quando a noiva sobe e ele desce. Então ele começa a ter um poder gigantesco durante os 3 anos e meio de grande tribulação. Então ali esse super-homem de Satanás tem um domínio pleno, Ali Satanás governa mesmo. Então eles têm um domínio, esse super-homem de Satanás, juntamente com essa quarta besta, que é Roma. Mas a noiva vem e esmaga a cabeça dessa quarta besta. Nós aprendemos aqui, o ancião de dias, que é a noiva, nós aprendemos, ela vem e esmiuça esse super-homem de Satanás, essa quarta besta. Por isso que ela é morta. A quarta besta, ela é morta na grande tribulação. Só ela. Mas por que as outras três não? Porque as outras três, observe isso aqui, as outras três, elas morreram antigamente. Então só sobrou a quarta besta. E quando a noiva desce para julgar as nações, só são as nações da era de Laodiceia. As outras eras só serão julgadas no trono branco, que é depois do milênio. No Armagedon, depois do Armagedon, quando a noiva desce, que nós aprendemos, é julgada só a era de Laodiceia. E a quarta besta, ela está na era de Laodiceia. Só a era de Laodiceia, ela é julgada. E o restante, nós vamos ver aqui. Vamos aqui. Existem 2 ressurreições. Eu quero que os irmãos observem isso. Existem 2 ressurreições. A primeira ressurreição é só para os santos. A segunda é para os iníquos. É para os pecadores. Entende? Então, vamos começar aqui e vocês vão entender o que eu estou tentando dizer. Na mensagem Apocalipse, capítulo 5, primeira parte, a serpente ferida, no parágrafo 108, Mombrana diz assim: Estamos esperando a plenitude da adoção. Quando sucederá isto? Na primeira ressurreição. Isso é, quando nossos corpos serão mudados dessas criaturas vis que somos e teremos um corpo como seu
próprio glorioso corpo. Porque o veremos como ele é, e seremos como ele. Quando ele aparecer, seremos a sua semelhança. Teremos um corpo como o seu, um corpo glorioso e glorificado, e todas as provas e lutas da vida se desvanecerão numa pequena neblina e desaparecerão para nunca mais serem. Essa é a primeira ressurreição. Aqui eu provei para vocês nesse parágrafo que a primeira ressurreição é só para os santos. Amém? Então vamos para a segunda ressurreição. O que o irmão Brana diz sobre a segunda ressurreição? Perguntas e respostas sobre Hebreus, terceira parte. Parágrafo 305 diz assim: e quando os 1000 anos se expiarem nessa terra, está falando do milênio, então o diabo aparecerá, e a segunda ressurreição virá, a ressurreição dos injustos. Eles ajuntarão um grande exército como as areias do mar, e eles virão para conquistar o arraial dos santos. E quando isso acontecer, Deus fará chover fogo e enxofre dos céus e os destruirá. Segunda ressurreição, os injustos. Então vamos observar aqui. Vamos bem calmamente aqui. Eu quero tentar ser calmo para mostrar essas escrituras aqui, que é só a noiva que entende. A quarta besta, ela é morta no primeiro julgamento, daquele do ancião de dias que nós vimos. Naquele primeiro julgamento, que é só para a era de Laodiceia, ela é morta. Por que que os outros animais é prolongada a vida até certo espaço de tempo? Sabe o que é esse certo espaço de tempo? É o milênio. É prolongada a vida delas até o milênio. Eles não entram no milênio, mas eles ficam ali. Na segunda ressurreição, os 3 espíritos, essas 3 bestas, aqueles 3 espíritos demoníacos, eles ressurgem na segunda ressurreição. Por isso que a Bíblia diz: oxalá vocês façam parte da primeira ressurreição, porque aí a segunda morte não tem poder sobre vocês. A Bíblia diz isso. Vocês observam a gloriosa escritura como que ela é? Então na segunda ressurreição, elas voltam. Os 3 espíritos voltam. Satanás ressurge na segunda ressurreição. Apocalipse 20, verso 7, diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele fica preso durante 1000 anos. Mas depois, no final dos 1000 anos, ele é solto. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Vamos lá então. Voltando, vamos recapitular. A quarta besta, ela morre depois dos 3 anos e meio. Quando a noiva desce, Deus e a noiva descem na terceira vinda, e aí ali ela é jogada no lago de fogo. As outras 3 bestas, foi prolongada a vida delas certo espaço de tempo. O que é certo espaço de tempo? É o milênio. Ali é prolongada a vida delas. No final do milênio, elas ressurgem, e aí elas têm uma guerra com Deus novamente, porque é pecado. Eles ressurgem nesse período espaço de tempo, nesse espaço de tempo, elas ressurgem depois, tem uma guerra, mas Deus joga fogo em cima delas. Amém? Observa aqui, Observa como que... O que são essas 3 bestas? É pecado. Lembra que nós vimos os 4 espíritos demoníacos, né? Aqueles 3. Idolatria, entretenimento e esportes. São 3 espíritos demoníacos, né? Representados nesses 3 reinos. As outras 3 bestas. É pecado. Então tem vida até certo espaço de tempo. Brana diz assim na mensagem: o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal, no parágrafo 121. Brana diz assim: agora, Noé era perfeitamente o tipo daqueles que atravessaram. Recordem, quando Noé saiu, cão estava com ele. Observa, quando Noé entrou na arca, quem estava com ele? Cão. O pecado estava ali. O pecado foi direto através da arca. Incredulidade. A dúvida entrou na arca, atravessou o julgamento.
mas Enoque foi mais alto que a arca. Ele foi para a presença de Deus, mas Noé atravessou e saiu fora, e ali estava o pecado ainda. Tipo do milênio, da condição do mundo. O que o irmão Branham está tentando dizer aqui para nós? Ele está mostrando que Cão entrou na arca. E a arca, o período que a arca ficou sobre as águas é o período do milênio. Mas quem estava dentro da arca? O pecado. E o pecado saiu do outro lado. Então observa, dentro do milênio, o pecado vai passar por dentro do milênio e vai sair do outro lado. Mas eu quero que os irmãos observem, o pecado não tem efeito durante o milênio. Ele vai ter efeito quando Satanás é solto no final dos 1000 anos, que nós lemos a Escritura. Satanás é solto no final dos 1000 anos, e aí o pecado começa a ter efeito. Por que, irmão Jonathan, será? Vamos continuar aqui lendo aqui, ó, no parágrafo 122 ainda dessa mesma mensagem. O irmão Branham diz assim: o milênio não é o fim dele, está falando do pecado. O milênio não é o fim dele. Ainda haverá tempo após o milênio. O milênio, observa, o milênio é um espaço de tempo, mas não a nova terra. Observa o que o irmão Branham diz aqui. O milênio é um espaço de tempo. Nós voltamos então lá para Daniel 7, versículo 12. Que foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Observa aí, você vê? Que maravilhosas essas escrituras. Que maravilhosas essas escrituras. Mas por que o pecado ainda vai estar no milênio? Por quê? Porque, irmãos, o irmão Branham diz na mensagem Futuro Lar que da mesma forma que o homem passa por justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo, a terra também passa por essas 3 etapas. Existem 3 etapas para o indivíduo e 3 etapas para a terra. Quando o homem é justificado, ele ainda tem pecado. Ainda há o pecado ali rodeando. Aí ele passa para a santificação. Mesmo que ele está limpo, ele jogou tudo, mas o pecado ainda rodeia ali. E se ele dá brecha, o pecado entra e ele vem com outro 7, o irmão Branham diz. Mas o batismo com o Espírito Santo, quando ele é batizado com o fogo do Espírito Santo, aí o pecado sai. Aí o pecado já não tem mais efeito nele. Então é necessário o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é o principal. E o irmão Branham diz que a terra também passa. E o milênio é o tipo da santificação. Por isso que o pecado ainda passa. Mas quando o irmão Branham, quando a Bíblia diz aqui que cai fogo, quando começa a cair fogo, aquilo é o batismo com fogo. Então vamos mostrar aqui. O irmão Branham dizendo: mensagem Futuro Lar do noivo celestial e da noiva terreal. Parágrafo 100. Vamos ver que o irmão Branham falando sobre a justificação da terra. Ó, observe. O mundo antediluviano, ele, depois que havia se arrependido, através da noiva daquele dia, Noé, ele lhe deu um batismo de água. Cobriu com água. Então, justificação. Mostrando que ele está em seu caminho para fazer voltar este mundo caído desde o Éden, outra vez a sua restauração. Quando que foi a justificação da terra? Nos tempos de Noé, batizando com água. Quando que foi a santificação? Nós acabamos de falar aqui, mas vamos ler. Na mesma mensagem Futuro Lar, no parágrafo 333, o irmão Branham diz assim: enquanto está passando através do milênio, está passando através de seu processo de santificação. A irmã Branham diz assim: ainda deve ser queimada, vem? A qual o sangue redimiu ao povo, isso mostra seu memorial. A noiva tomará esses 1000 anos, porém então tem que ser purificada pelo fogo, tal como você o é. Amém? Ó, observe. Então, a irmã Branham diz que o milênio é a santificação. Mas e o batismo com fogo? Quanto que é? Parágrafo 110, o irmão Branham diz assim: e agora? Sem o batismo de fogo, ali parar de todos os germes, todas as enfermidades, todas as doenças, mesmo todas as coisas espirituais, as quais estão próximas de nós também. Faz isso desse mesmo modo, para prepará-la para Deus habitar nela, nessa grande era que está por vir, a nova terra. Para Deus habitar no homem, no indivíduo, para Deus habitar em mim, ele tem que me batizar com o Espírito Santo. Aí ele habita em mim. Para Deus habitar na terra, definitivamente ele tem que batizar com fogo. Aí virá a nova terra. O milênio não é o novo céu e a nova terra. É só um espaço de tempo. Então no final do milênio, Deus tem que meter fogo nessa terra, um fogo santo. Para quê? Para que ele possa habitar nela. Então observa aí. A terra passa por essas 3 partes. Então,
Por que a Bíblia está nos dizendo aqui, no versículo 12 de Daniel 7, e quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Então tirou o domínio do pecado. No milênio. Não vai ter pecado no milênio. Mas o pecado vai passar vivo por debaixo, porque Satanás vai estar preso. O pecado vai estar preso, mas vivo. Satanás vai estar preso durante 1000 anos, a Bíblia diz. Então o pecado vai estar preso, mas vai estar vivo. Todavia, foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Quando você fala assim, tirou o domínio do rei, é porque ele foi preso, né? O que a Bíblia está tentando nos mostrar. Satanás é preso, o pecado é preso durante 1000 anos. No final dos 1000 anos, ele é solto. Então, os irmãos, eu creio que os irmãos entenderam o que eu estou tentando trazer aqui para os irmãos. Essas 3 bestas, a vida é prolongada só durante o milênio. No final do milênio, elas ressuscitam nessa segunda ressurreição. Na segunda ressurreição, elas vão fazer guerra contra a cidade amada. E aí Deus vai chover fogo santo. O irmão Branham diz que esse fogo santo vai ser tão grande, vai ser maior do que as bombas atômicas. Vai ser um fogo tão ardente que o irmão Branham diz que a água explodirá. Porque o irmão Branham diz, observe isso aqui. O irmão Branham diz na mensagem Deus escondendo-se em simplicidade e revelando-se na mesma. O irmão Branham diz que Deus pegou o hidrogênio, um elemento super explosivo, que é usado em bombas atômicas. Pegou o hidrogênio, pegou o oxigênio, outro elemento explosivo. 2 elementos super explosivos, hidrogênio, oxigênio, e misturou os 2 e transformou na fonte de vida. Mas lá no milênio, lá depois do milênio, quando Deus começar a jogar o fogo santo dele, esse fogo vai ser tão ardente que vai fazer com que a água exploda. Vai explodir a água. Não vai ter nem mar mais na nova terra. No novo céu e na nova terra, não vai ter mar. A Bíblia diz isso. Não vai ter mar, porque vai explodir tudo. E Deus vai limpar completamente essa terra. Até o milênio nós vamos ter uma paz no milênio, mas depois do milênio tem uma guerra que vai vir, que é a guerra de Gog e Magog. Nessa guerra de Gog e Magog é quando essas 3 bestas voltam. É quando o pecado volta, quando Satanás é solto na guerra de Gog e Magog. Mas nessa guerra, aí Deus vai entrar e ele vai chover fogo, fogo santo, um fogo que é pior do que bombas atômicas, um fogo que acaba, que destrói mais. E é o que o irmão Branham diz aqui, nesse fogo não vai ter germes, os germes vão morrer, o pecado vai ser exterminado, nunca mais terá pecado. No novo céu e na nova terra que vai vir, é quando cumpre aquela profecia que Jesus diz: eis que eu vou para o lar e preparo um novo céu e uma nova terra, um novo lar. É lá nesse tempo, é quando essa hora suprema acontece, um novo céu e nova terra. Mas antes tem que ter uma queima, tem que queimar o pecado. Satanás vai ser queimado definitivamente, não vai ser só amarrado, não vai tirar só o domínio até certo espaço de tempo. Não, vai ser queimado e vai acabar. Aí é quando Deus habita definitivamente na terra. Aí não tem mais pecado, nós vivemos na graça da misericórdia de Deus. E Jesus Cristo vai ser a nossa lâmpada. Né? Eu creio que foi esse o meu pensamento que eu queria trazer para os irmãos, né, para não ficar um espaço vazio aqui nesses 2 versículos. E é muito gracioso nós aprendermos essas coisas. Né? Nós sabemos que nesse tempo aqui, essa 4ª besta está nos afligindo, mas Deus vai ter a sua hora suprema para nós. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.